gente, boa tarde. Boa tarde não, né? Hoje é atemporal, né? Você é um modo de internet, não sabe se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite. Mas para quem esteja nos ouvindo, né? Quem quer que esteja nos ouvindo, hoje, controlada a devida emoção, eu estou aqui, tenho o prazer de receber pessoas que foram alicerces da minha vida profissional. Estou tendo o prazer de estar aqui junto com a dona Rosana, seu Severino. Obrigado. Agradeçam a Rosângela para mim por estar me proporcionando esse momento. Muito obrigado, Rosângela. Enfim, hoje eu vou ficar mais com um espectador, porque talvez pela emoção eu nem consiga falar. Eu só quero falar o porquê que eu trouxe vocês aqui. Quem acompanha um pouquinho a minha carreira profissional, hoje eu sou corretor de seguros, tenho uma corretora de seguros, mas sem o meu primeiro passo, na verdade, profissional na carreira, naquela época comecei a trabalhar com 14 anos e foi através do Campes, né? Então, o nosso lema era sempre alerta. Então, procurando manter esse lema, eu quero estar sempre alerta e é um prazer estar recebendo vocês. Então, vamos descontrair nesse tempo aqui que a gente está restando, falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que a gente fez. Muito obrigado, Severino, dona Rosana, Elias. A gente que agradece, na verdade, né? E realmente é uma tarde de emoções, né? Quando a gente fala de história, fala de Campos, não tem quem não se emocione, né? É verdade. Bacana. Todo mundo deve ter uma historinha, né? Ou se não foi patrulheiro, mas já teve um funcionário patrulheiro ou um vizinho patrulheiro. A gente costuma falar que a marca Campos é muito forte, muito forte, né? Tá aí no top of mind, né? Ah, que legal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo, né? Opa. E meu patrulheiro, que eu sou um dos mais antigos daquela entidade, né? E ele também, que eu não lembrava dele, mas ele falou de outras pessoas que eu já lembrei bastante. Campos é o patrulheiro, que mudou o nome, mas o Campos continua, sendo jovens, que hoje é jovem aprendiz. Mas no nosso tempo era o patrulheiro, guardinha falava, né? Cada cidade tinha um nome. Quando criava o patrulheirismo, ele criava a guardinha, e assim iam crescendo as pessoas, né? E mais uma vez agradeço a sua lembrança por mim. Nossa, eu que agradeço. Outro dia já me fez uma grande surpresa e hoje está fazendo uma outra grande surpresa. Poxa, para mim é um prazer. Eu estar presente com você e você relembrar o tempo passado, né? Que é muito importante para a gente. E Severino, não precisa agradecer, quem agradece sou eu. Eu, na verdade, por todo o alicerce, pela base que vocês me deram. Eram outros tempos, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas eram outros tempos, mas foram fundamentais assim na minha formação profissional. Então, o tempo mudou, mas eu acho que os valores continuam os mesmos, né? Arraigados ali dentro dos valores, e o Campos sempre me proporcionou isso. Esses valores que eu procuro seguir, mas não só seguir, mas me aproxima de pessoas que pensam da mesma forma que eu e que eu pretendo passar para os meus filhos também. Então, quero mais uma vez agradecer. Elias, meu amigo, meu irmão, na verdade, né? Sim. É um prazer estar aqui com você aqui, nessa jornada aí. Mas o que o Elias está fazendo aqui? Não, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Quando o Carlos falou para mim que ia ter essa reunião, né, esse encontro aí para a gente poder conversar, e falar do Campos é falar de base familiar, né? Sempre pensei assim. Quase todos os meus irmãos serviram no Campos, trabalharam no Campos, e eu trabalhei por um período também de quase 4 anos no Campos, né? E eu só tenho boas recordações. Até estava comentando antes, se eu pudesse voltar no tempo e poder fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Independente, sabe, de tudo que às vezes acontece no dia a dia e tal, mas a base que o Campos deu, e creio que esteja dando, é muito boa e cria caráter, cria paz de família até hoje. Então, uma coisa muito importante. Eu agradeço também estar aqui, porque para poder falar um pouquinho, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Queria lançar uma pergunta para eles, que eu estava no caminho, eu estava perguntando. Vocês têm a noção de quanto vocês são importantes, ou foram, e serão ainda na vida desses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho? Na verdade, no dia a dia a gente não pensa muito nisso, né? Mas teve até recente, né, Severino, que ele foi numa festa e aí alguém comentou com ele que eu tinha sugerido que ele fizesse teatro na época, que ele era muito tímido, o jovem.
Verdade. E aí ele falou que ele foi fazer teatro e isso ajudou bastante. Então, assim, a gente fala, a gente Hoje ele é um atua professor, no dia a dia, né? dá e não aula em lembra. várias matérias. Caramba. Eu entrei na festa, ele já... Dona Rosana tá lá. Olha, minha mãe ficou nervosa porque ela mandou ir fazer teatro. Porque naquele tempo, você sabe que o teatro era meio... Sim, né? sim. E, olha, hoje eu tô bem pra chuchu. E ele, na festinha de 15 anos da sobrinha, ele foi que fez a festa toda. Você vê, ela falou uma coisa e a pessoa, hoje... Tá fazendo... No dia a dia a gente, né, vai atuando e não percebe, sabe, né? Não tem essa noção, né? E aí depois, passado um tempo, né, olha, aconteceu isso, você falou uma coisa, naquele momento eu não entendi, fiquei bravo, porque a gente também, né, às vezes fala alguma coisa que, né, o jovem não aceita e depois passa, poxa, foi tão importante, então, de verdade, a consciência, assim, dia a dia é mais difícil mas mesmo, tenho certeza que vocês são fundamentais. E hoje a gente vê, hoje já são senhores que começaram com a gente e estão bem classificados na vida social. Temos no mundo inteiro jovem que foi patrulheiro e até aprendiz já. Temos juiz de direito, atua lá em Guarujá, Dr. Marcelo. Né? Tivemos um promotor de justiça bem da nossa época antiga. Ele trabalhou no fórum e quem pagou a faculdade para ele foi os juízes do fórum. Nossa, que legal. Ele se formou advogado, fez o curso para oficial de justiça e fez para promotor lá no Paraná, passou em primeiro lugar. Só que Deus já levou. Mas ele era muito fã do Campos, ele ia lá fazer palestra. E hoje eu tenho o juiz Marcelo, Nossa, que que legal. é uma pessoa muito importante para as autoridades, né? Ele cuida da 4ª vara lá de Guarujá. E tem gerentes de empresa, donos de empresa, gerentes no mundo inteiro, pessoal. O último que eu descobri agora é da China. Caramba. O cara ligou lá para a China, que os containers bateram, aí indicaram um brasileiro lá. Aí o cidadão ligou para o brasileiro, e não é que os dois foram da mesma sala do campus quando fizeram o curso? Porque tem gente que guarda muito sobrenome, né? Sim, e esse sim. guardou, aí ele falou, peraí, esse teu sobrenome, da onde eu estou lembrando? Não, era de Santos, foram do campus na mesma sala. E arrumou o container para ele pela metade da metade do preço. Caramba. Que se ele fosse pagar, ele já estava calculando que esses containers emprestados, né? Quando dá avaria, você tem que consertar e devolver. Ixi, aí ele veio até me falar no campus, que o rapaz está lá e tudo. E tem um trabalho bonito lá na China. A gente fica muito feliz. Né? E para quem não conhece, assim, muito, né? Se é que não conhece, talvez o pessoal ou não lembre, ou que não seja da cidade mesmo, o que o Campus é, como nasceu, como que foi a história do Campus? Alguém podia falar para mim, seu Severino, como que funciona? Vai fazer agora dia 30 de novembro, né? 50... Foi de 67, né? 67. Caramba. O campus foi criado no Brasil, no estado de São Paulo. Tá. Né? Hoje tem várias cidades, inclusive fora de São Paulo, Rio, até no Nordeste, que outro dia recebeu uma visita de uma equipe que veio ver como o campus funcionava para montar lá, acho que em Pernambuco. É por causa da lei da aprendizagem, então hoje tem. Né? Mas quando começou aqui em Santos foi... Não tinha. Essa lei do aprendizado praticamente é em cima da lei do patrulheiro, quando começou. Entendeu? E quando começou em 67, aqui em Santos, começou na cidade de Guarujá, que foi criado no interior de São Paulo. Era um juiz que, ele vendo a situação dos jovens na rua, né? Aí ele criou uma entidade lá. Só que, até hoje, a diretoria dos campos não recebe benefício, porque ele criou de um jeito. Ele pegou 4 funcionários do fórum, que eram professores, e montou a entidade, e eles ficavam no campus, sendo funcionário público. Ele conseguiu um documento que eles ficassem lá. E foi espalhando. E quando chegou aqui, começou em Guarujá, lá no Santa Emília, que era o antigo colégio interno das crianças. Aí fizeram lá dentro e tiraram aqueles jovens que estavam internos e puseram para trabalhar, que deu um resultado tremendo. Aí veio para Santos em 67. Caramba. Foi feito a mesma coisa, com o juiz se criou. Inclusive o campus, quando foi criado, na escadaria principal do fórum, ali embaixo tem 5 salas. Não sei se vocês já viram. E hoje é garagem. O campus foi criado ali. Ah, é? A primeira sala... sede foi ali. Né? Foi ali. Nossa. Nós temos até no nosso jornalzinho a escadaria, a formatura, tudo ali. Nossa, que legal. E aqui foi feita a mesma coisa. O doutor Siqueira
era um juiz, né, que comandava o fórum, o administrador, e ele criou da mesma maneira. Aí ele pegou 4 professores que eram funcionários do fórum. Um era o falecido professor João, o professor Amilcar, dona... Agora eu esqueci o nome dela. Marilena? Não, Marilena já veio através deles. Eles é que trouxeram ela para trabalhar. Né? Tinham duas senhoras muito legais. Agora eu não lembro. Eu lembro. Era uma figura forte. Sim, lá. sim. Foi criado a instituição Campos dessa maneira, com a diretoria cedida pelo... Tinha até um policial da Guarda Civil que o governo deixava trabalhar nas entidades. Aqui todas tinham um policial trabalhando por conta do Estado. Caramba. Guarujá tinha, que era o senhor Orlando, que acabou de sair de lá agora faz... O ano passado ele saiu. Em São Vicente era o São Joel, aqui em Santos era o Sargento Guardia, Caramba. que era à disposição da entidade. Mas são 57 anos, né? E pelo que eu estava vendo, vocês já passaram mais de 100 mil jovens? Há muito mais. A gente Caramba. calcula 120, né? Mas Puxa. passou um pouquinho mais. É bastante, né? Bastante. E, Um quarto da cidade passou. e como mudou muito, assim, tipo, o perfil? O senhor que trabalhou lá, ainda trabalha, né? Mudou muito o perfil do jovem de antigamente para hoje. Muito A gente diferente. sabe que os tempos são outros, né? Mas mudou muito. Bastante. É completamente diferente daquele tempo que o menino pegava o dinheiro, chegava em casa, deixava na mesa para a mãe. Ele nem mexia. Hoje está muito difícil, a família está meio desagregada. Entendeu? Exatamente. Que nem uma ocasião aconteceu, o menino foi receber o pagamento ali no banco mercantil e a moça deu 2 pagamentos para ele. Aí o presidente da época foi lá, estava uma confusão, ele me chamou, falou, vai atrás desse menino, vê se ele está com dinheiro. Cheguei lá na firma, ele falou, não, seu Silvio, está guardado com a minha chefe. Caramba. Eu nem mexi no dinheiro, porque eu vou levar para minha mãe, que naquele tempo ele recebia em dinheiro. Né? Até isso mudou, né? Sim. Então, aí cheguei lá com ele, a moça contou, falou, é mesmo, tem 2 pagamentos seus, então vamos lá devolver para a moça. Nossa, Né? Você vê, ele só pegou o dinheiro, guardou lá e foi fazer o trabalho dele. Hoje não, hoje eles têm cartão de banco, hoje todos têm sua conta bancária no nome deles. São registrados, né? Na época não era registrado, São né? registrados, em trabalham carteira, 6 horas. 6 horas né? por dia, Antes era o dia todo saía, Exatamente. direto para a escola. 4 aqueles, dias né? por semana, Eu um não- dia vai lá fazer curso com a gente. O Elias, tu lembra que a gente ia receber? A gente ficava na escadinha ali, né? Porque tinha que Isso. A primeiro- tesouraria. a empresa pagava Sim. primeiro pro Campus, né? Um Dava o cheque, né? cheque pro Campos Pro e o Campos. outro ia para você. Aí tinha um desconto ainda ali, né? Sim. Existia um desconto e a gente recebia e depois ia no banco, Isso. Sim. né? E Receber. lá no banco pegava o dinheiro e põe no bolso. Exatamente. Se fosse hoje, ninguém E sabia. tinha que cortar o cabelo. E Tinha tinha que que cortar o arrumar de cabelo. Cortar o cabelo lá, meu amigo. Mas sabe o que acontece? verdade. É, A tinha que gente cortar fala, mas o cabelo. Campos, quando começou, ele copiou muito o escoteiro, Sim. que era sempre alerta. Né? Então, o escoteiro tinha essa norma. E foi copiado, as entidades foram copiando todas iguais. Pegaram as coisas boas. Só a parte, né? Disciplina. Só que o escoteiro era filho de gente melhorzinha de vida, que pagava para o Sim, filho aprender. Nós lá não, nós íamos ganhar para aprender. Né? Tanto que tem a filosofia do Campos no início era educação, que não podia faltar, recreação e trabalho. Exatamente. Era esse trinome que levantou a entidade. O cara tinha que estudar, e como até hoje continua. E o professor Vita também, ele... O professor Vita está pela prefeitura. Então né? é parceiro, mas não é do campo. Sim, não é mais do campo, mas eu me lembro bem também, que fazia Professor de seleção. educação física. Ele direcionava alguns talentos, às vezes, né? Para ir para Fazia, o esporte. ele né? levava muito para competir em esses jogos, né? E lá Sim. sempre apareciam Caramba, que aproveitavam, né? Naquele tempo aproveitavam os Mas- meninos e ele estava sempre com o grupo. Mas Ele continua que legal, né? no Nossa, Jardim e como a gente Castelo. fala há bastante tempo, né? bastante tempo. E Elias, tu lembra de alguma coisa? Tem algum fato marcante, assim, que sem ser as broncas do seu Severino? Que lembrar? Eu lembro Não. muito do seu Severino, não sei, mas era o terror do fliperama, porque o pessoal adorava jogar Vixe, fliperama. para com isso. Não é verdade? Na época, Ah, o pessoal, era seu isso. Severino, não é? Só que eu ia buscar a mala até com dinheiro, que eles punham em cima da máquina, Sim. acabava e eles iam embora. Aí o cara do fliperama, seu Severino, corre aqui que tem uma bolsa cheia de dinheiro. Porque os Caramba. fliperamas, eles queriam eles lá, porque estavam Sim. gastando. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu consegui fazer um contato deles, ficar de olho pra gente. Eram os olheiros. Então quando tinha
Às vezes eles até brigavam lá e me chamavam. Severino, vem aqui que tem muitos. E estão brigando. Quando ele achava alguma coisa, ele guardava, assim, tá aqui. Vários fliperamas em Santos. Cara, mas é mesmo. Eu lembro que não tinha Ainda era tanto um, videogame nesse negócio, não né? tinha. Não. tinha. Era mais só fliperama, né? E o pessoal passava. Chegou uma hora que tinha várias casas nas esquinas, né? No centro. Sim. Então, Confesso que eu era meio Caxias. Tipo, né? O pessoal fala que é Caxias, mas eu sempre fui Mas mais certinho, assim, tinha sabe? Eu medo, não, né? Porque- não gostava muito, não. Eu sempre fui muito dedicado, assim, modestamente falando. Sempre fui muito certinho, então não. E eu acho que o semelhante se atrai, né? Porque eu acho que o Elias, eu conheço o Elias tem uns mais de 20 anos também. 20 anos. Mas eu acho que é a mesma linha também, sabe? Não é, acho que não te dava muito trabalho, não, né, Elias? Não te dava muito trabalho. Não. Mas sabe que o Só menino que chega no canto, depois de um tempo, ele não passa a dar trabalho. Né? Hoje continua, né, nessa parte assim com a gente, depois que a gente ingressa, lógico que vai ter os trabalhos, Sim. né? Não vai querer todos iguais, Sim. mas é a mesma coisa. Naquele tempo eles tinham mais assim, era muita responsabilidade para a família. Sim. É verdade. Antes era mais problema de comportamento, Sim. né? Hoje a gente tem mais problemas emocionais, na verdade. Né? Hoje mudou um pouquinho esse perfil, né? Quando eu comecei lá, era os conflitos familiares, aqueles problemas, pai alcoolista, né? Essa Tinha questão muito, toda. né? Tinha muito. Não que hoje não tenha, mas Sim. hoje mudou um pouquinho assim. Hoje é mais a questão da ansiedade, da depressão, então o cenário mudou, né? Principalmente aí esse pós-pandemia que mexeu muito com o jovem, então a gente tem toda a mudança do cenário, do mundo, e o jovem também, que hoje é outro. Então não é o né? mesmo de quando eu comecei. Não é, né? Não eu tem imagino. nada a ver. Eu imagino porque a gente vê na ponta, né? Hoje o Elias, ele não falou ainda, mas hoje você trabalha num grande banco público, né, Elias? Né? E ele também, em cargos de liderança, já passou por algumas pessoas, e a gente vê realmente a diferença do comportamento, né? Aquele tempo, não sei, é que fica meio saudosismo, fica meio chato, né? Naquele tempo, então a gente fica meio que entregando a idade. Mas realmente é meio diferente. Já mudou bastante. Radicalmente, eu falei pra ele, mudou completamente. E mudou também, porque na minha época eu estou tentando buscar aqui pela memória, mas não tinha mulher, né? No meu tempo, né? Não. A primeira Era turma só foi em homem, né? 94. É, né? Era só homem, Foi quando né? fechou as legionárias. Isso, porque tinha as legionárias, né? Isso. Que era um uniforme Que eram umas azul. meninas bem caprichadas. Para entrar Isso, lá era uma guerra para entrar nas regionais. Nossa, e era muito legal, né? Porque vocês preparavam realmente o mercado. Isso. Que, aliás, é uma coisa que hoje, como empreendedor, eu vejo que as pessoas vêm muito cruas para o mercado de trabalho. E eu acho que é essa a importância que vocês faziam. Porque a gente tinha aula de datilografia, né, Melissa? Hoje tem informática. Hoje é Tem informática, né? Mas na gente era 70 datilografia. computadores na sala. Olha aí. E assim, querendo ou não, não sei. Eu acho que cada um com os seus. Temos o inglês. Olha só. Que também estamos, né? Temos curso aos sábados que apoia muito eles. Primeira vez que eu fui ver um computador e eu fazia questão. Eu fazia tipo hora extra para poder mexer no computador. E às vezes não deixavam, né? Não, porque é um computador, tá. Mas eu gostava disso, né? Então, hoje assim, tem 80 lá para eles. Cada um tem o seu durante o curso. Depois, na concomitância, quando eles voltam um dia por semana, né? Eles têm também o computador para trabalhar, fazer trabalhos. Nossa, aí tu fica lembrando, eu tava lembrando que eu ia almoçar em casa, porque tinha 2 horas de almoço. Sim. Aí ia almoçar em casa para economizar o ticket. Aí dava para minha mãe. Sim. Aí dava o ticket para minha mãe. Né? Fazia isso. Eu fazia isso. Era outra realidade. Era outra né? família. Hoje Não as dá, mães né? não Hoje- fazem, aí os filhos têm que almoçar fora. Exatamente. Né? Então a mãe também Muda. trabalha. O cenário é outro. O cenário é Hoje outro. é Tem outro. perdas e tem ganhos, né? Sim. Tudo tem os dois Hoje, lados. 70% não vive com os pais. O pai já foi embora, a mãe vive sozinha. As famílias são A mãe é que é diferentes. dona de Sim. Mãe casa. solo, Aí ela né? sai 4 horas da manhã, às vezes eu chamo a mãe lá só. Ele chegou atrasado, ou faltou. Ela, mas espera aí, eu saí 4 horas. Liguei para ele, 6h30, mas ele não foi trabalhar e ele não fala. Só fala quando chega lá, entendeu? Ela, poxa, Severino, o que eu vou fazer? Eu tenho que estar no serviço. Não, eu não consigo pagar o aluguel. E ele está pouco ligando, entendeu? Tem uns que nem querem, eles ficam lá, daqui a pouco vão embora. Quando a mãe aperta, começa a apertar muito, a gente cobra, eles não aguentam. Porque o negócio dele é ficar dormindo. É aquela situação, né? As crianças em si são as mesmas, mas a estrutura Sim. familiar e O a cenário estrutura, mudou. e a estrutura como sociedade Mudou totalmente muito. adversa. Mudou muito. É totalmente adversa com relação ao que a gente era na nossa época. É que, no exemplo, eu entrei no Campos lá de 12 para 13 anos. Isso daí em meados de 85. Mas, assim, os 2 anos antes, desde os 10 anos, eu já trabalhava com meu pai.
Meu pai, ele camelou aqui na Amador Bueno, em Santos, do lado do Guarani, junto com meu tio, com meu irmão. Então, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, na 4ª série, e o meu pai não querer que eu ficasse na rua à tarde, minha irmã ia almoçar em casa e me trazia, eu ficava com meu pai. Sim. Aí de segunda a sexta, você vê, com 10 anos, segunda a sexta eu trabalhava com ele, no sábado a gente ia fazer feira em Tariri. Ixi. Acordava 3 horas da manhã para fazer feira com ele lá, em Tariri, e no domingo também. Fazia feira lá na Capuçada, em São Vicente. Então, do período dos 10 aos 12 anos, dos 12 para os 13, que eu fui ser patrulheiro. Aí trabalhei 3 anos e meio ali na Sabesp. E a Sabesp era um bom lugar. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Dava muito apoio. Sim. Naquele tempo, acho que era o Vale Refeição que ganhava mais. Era o mesmo do funcionário. Era lá e a Telesp, isso, que dava o maior Vale Refeição. Era o mesmo do funcionário. E eu fazia que nem o Carlos fazia. Ia almoçar com meu pai para guardar o ticket da semana. É verdade. Mas da semana para guardar para poder ajudar em casa, entendeu? Mas naquela época, uma criança, né, de 10 anos já tinha responsabilidade. Hoje, se você pegar de 10 anos, olha a mudança. Sim, né? Total. Então, assim, a gente não... É outro mundo, sim, né? Sim. Porque o de 15 hoje é imaturo. Por exemplo, eu faço... eu não deixo meu filho fazer coisas que, de repente, eu fazia. Sim, né? claro. Porque a gente hoje tem medo. Então, claro, assim, é outra... situações, né? Mas muito, né? Vocês não acham... Aí é só uma pergunta, tá? De reflexão. Você acha que acaba não sendo... As pessoas... Acaba trazendo uma consequência emocional também? Você falou que tinha um problema de emoção hoje. Você não acha que nessa época talvez a gente fosse mais forjado nas dificuldades e é mais preparado para a vida do que antigamente? E hoje, de repente, eu percebo muito que o jovem hoje, né? Pode ser uma impressão minha, eu queria compartilhar com vocês, mas deles não ouvirem muito não, sabe? Ah, não, isso é muito difícil. E quando a gente começa a ver, fala, nossa história, que nem vocês falaram, hoje são 6 horas de trabalho, né? Antigamente eram 8. Então, você tinha que almoçar, às vezes você almoçava em casa. Então, tinha várias coisas, mas que foram forjando, que no meu caso, para mim, foi muito importante. Porque quando você passa por algumas dificuldades, o que vem pela frente depois se torna mais fácil, né? Vocês acham que isso faz sentido ou não? Hoje, como que é preparado o jovem hoje? Você, dona Rosana, a família, você acha que... Uma outra coisa que eu ouvi também, eu acho que na minha faz sentido, porque como a família mudou, então alguns pais, às vezes, delegam a função de educação ou para a empresa ou para a escola, né? Sim. Não sei se acontece isso muito, vocês estão hoje do outro lado. Maior. Essa é a percepção que eu tenho, né? Na verdade, assim, como que a gente vê, né? Sempre o mundo vai ser essa questão de, na minha época, né? Você estava falando do saudosismo, se a gente fala, né? Eu lembro a minha avó também falando, nossa, na minha época. Então, é repetitivo isso, né? Então, eu acho que a gente está fazendo, sim, eu acho que, lógico, a gente tinha mais resiliência, né? Tinha mais essa questão, hoje até falar, é o mimimi, eu não vejo como mimimi, né? Eu acho que, assim, é uma questão do momento, é outra estrutura, que, de repente, daqui a alguns anos, eles também vão estar falando isso, né? Poxa, eu aprendi tanto lá no campus, que aquilo pra gente hoje, assim, meu Deus, como mudou esses cabelos, esses, né? Mas, assim, para eles é uma grande diferença. Daqui a alguns anos eles vão falar, poxa, eu entrei no campus, mas eu não podia fazer tal coisa, né? Então, de repente, que a gente ainda tá dentro da estrutura deles, a gente ainda é rígido, né? Né? Então, assim, eu acho que vai muito com o tempo mesmo, né? Que a gente está vivendo. Então, lógico que a gente criava mais resiliência, mais outras, né, condições, mas não quer dizer que esses de hoje também não estejam. Né? E a gente vê isso, né? Quando eles saem, mesmo agora os mais atuais, quando saem, né? Severino que volta, ele fala, nossa, aprendi tanto, né? Então, às vezes, a gente tem aquela sensação que o nosso é o melhor, né? Sim. Isso é um pouco, né, os nossos sentimentos, e é nosso mesmo, por isso que foi o melhor, porque foi o nosso momento. Mas eu acho que os deles agora também vai ter isso, porque daqui a algum tempo eles estão construindo essa história, né? E cada momento é um momento. Agora, eu acho que é isso, o campus transforma vidas e ele sempre vai ser importante, né? Porque a gente é suspeita de falar, porque realmente a gente vê, né, eles voltando e trazendo toda essa conscientização, porque eu acho que é exatamente essa questão da conscientização, e hoje as famílias não têm muito tempo do diálogo. Por exemplo, a gente faz uma reunião com os pais, um grupo de família, que inclusive eu vou fazer no sábado, e a gente foca
basicamente isso, a questão da comunicação, do Legal. diálogo, né? Porque a gente até fala que hoje é geração Facebook, geração Instagram, né? Então eles ficam rodando o dedo, mas às vezes não estão conversando. Sim. E o jovem fica muito carente, né? E aí ficam com os pensamentos, porque a gente cria, Sim. né? E aí o jovem fica ali no mundinho dele, então a gente precisa estar fazendo esse elo, que sempre foi a base do campus, essa questão da família, como você falou, e a gente continua. Então, lógico, dentro de, aí, né, de um novo momento, mas que a gente continua com os mesmos valores, né? Legal. Então, isso eu acho que é a grande diferença do campus, né? Sim. Que realmente ele vai trabalhar, lógico que ainda vai cru, né? Vai, né? Mas Mas a aí, gente tem sim. o curso, a gente tem esse aprimoramento, né, das aulas, e a gente reforçando. É que hoje a gente precisa reforçar muito mais o positivo deles. E naquela época a gente falava, né? Exato. E chamava. Tudo bem, hoje não, hoje a gente tem que. Então é um outro falar, é um novo cenário realmente, né? Um Muda desenvolvimento bastante. diferente do ser humano, né? E que a gente está investindo o tempo todo no melhor sempre, né? Não, sim. Essa parte que a senhora falou de estar sempre a gente achando o saudosismo, que a nossa época era melhor, a gente tem que ter essa compreensão também que realmente as coisas vão melhorando, né? Eu ouvi um profissional falando uma coisa e é verdade. Sei lá, meu bisavô andava a cavalo, hoje a gente anda de carro. Então as coisas vão melhorando realmente, Sim. né? Mas o que eu acho, eu acredito, que eu acho que por isso esse espaço aqui é importante, para que eles conheçam também de outras formas como que eram, né? Sim. Porque senão, de repente, na minha visão, pode dar a impressão que, nossa, é tão difícil para a gente mostrar que não, já pode existiam coisas mais difíceis antigamente também, né? E que hoje a dificuldade, ela, com a tecnologia, com algumas coisas, eu acredito que hoje tem os seus desafios, mas acredito também que existe uma gama muito grande de oportunidades, né? Antigamente, vocês falaram que oferecem curso de inglês. Hoje, se a pessoa quiser ser autodidata em inglês, eu acredito. Se ela quiser mesmo, realmente, a pessoa consegue, né? Porque você tem internet, você tem cursos de gratuitos, enfim, né? Coisas que talvez a gente não tivesse naquela época, né? Mas, saudosismo à parte, fala um pouquinho pra gente do projeto de vocês. Vocês falaram de tem aulas de inglês, né? Que vocês dão lá. O que vocês proporcionam hoje para que essas crianças, esses jovens, saiam mais preparados ainda? Como que é a grade? Como que entra uma pessoa lá? Como que é o processo de seleção de vocês? Como que é feito? Eu lembro da minha época como que é feito, mas gostaria que vocês atualizassem a gente. Hoje a gente faz por ano de nascimento, Tá. né? Então a gente tem, na verdade, 4 projetos, né? A gente tem o Avançar, que antigamente era só o que existia, que era o jovem que ia lá, né? Como você foi, fez sua inscrição e fazia o curso, né? Às vezes tinha curso mais rápido, não sei se o de vocês foi rápido ou se foi mais demorado. Demorou um tempinho. Demorou? Assim, eu fui dos selecionados das turmas depois, porque tinha essa expectativa também. Eu fico lembrando, parecia tipo, não sou adotado, tá? Mas parecia que era tipo um orfanato, assim, porque saía mais ou menos, olha, fulano, Carlos Alberto, aí tem um emprego, opa, sou eu, aí liberava. Aí eu não sei como que era o critério para escolher, mas eu lembro que era bem assim. Na tua época era assim também, Elias? Também. Era assim, a fazer essa seleção. Mas demorava um tempinho de formação, aí tinha gente que ficava um tempinho mais. Eu não fiquei muito tempo não, mas demorava um tempinho. Então, diante do como você ia no curso e as empresas que tinham, você às vezes até saía antes do curso. Exatamente. Né? Então, ai meu Deus, tua empresa precisa, nossa, fulano ali é bom, então o Carlos é bom, vamos lá mandar. Né? Hoje não é assim, né? Hoje ele faz, então tem um projeto Avançar, que esse ano a gente fez para nascidos em 2009, né? 2009. E aí é tudo pela internet, né? Eles fazem inscrição, depois eles fazem uma redação e passam por uma avaliação social para ver a renda, né? Ver o interesse do jovem. E aí ele faz o curso, os aprovados lá diante da renda, né? Onde a gente vê a questão social mesmo. A gente tem muito inscrito, né? Então, sei lá, 1.500, né? A gente tem 700 vagas. Então, a gente tem curso de fevereiro a julho e agora de agosto até dezembro. Então, agora em dezembro a gente tem outra formatura, né? Então, em cada semestre são 350 jovens aí que a gente forma, né? Dos menores de idade. Então, esse é o nosso carro-chefe que a gente fala que o campus começou aí pelos menores de idade, né? Hoje a gente tem o maior,
né? Que na época de vocês não tinha. Isso foi um grande avanço, né? Então, acima de 18, aí o jovem envia currículo, né? Pelo site do Campus, e ele se inscreve no projeto maior de idade, e aí hoje ele faz uma triagem também com assistente social para ver a renda, né? E aí ele faz um curso preparatório, mas aí esse curso é mais rápido, né? É um curso de 1 mês, que a gente dá uma base para ele ir para o mercado mesmo, porque o curso do Avançar é aqueles valores todos, né? Aquela organização todos, né? Todas as disciplinas, inglês, informática, relações humanas, tem aula de RH, de departamento pessoal, então para ir para o mercado de trabalho mesmo, né? Base para ir. E esse maior é mais na questão de conduta, de proatividade, de interesses, né, que a gente vai avaliando. Os professores avaliam, traçam um perfil deles, e aí, conforme as empresas vão pedindo, a gente vai encaminhando. Me corrijam aí se estiver errado. Né? O maior de idade, e a gente também hoje tem o estágio, né, que também é uma coisa muito nova, que a gente aí tá dando muito certo, né, que a gente tem umas parcerias com as empresas e com as universidades, e os jovens também encaminham um currículo, a gente faz uma triagem e aí a gente encaminha para a empresa que escolhe o jovem, né? Então ele não é registrado, no caso do menor ou do maior, ele é registrado pelo Campus e a empresa paga aí os valores, né? E o estagiário não, o estagiário a gente só é intermediador, né? E ele vai ser, não é registrado. Né? Ele é só uma bolsa auxílio, e aí a empresa que define. E hoje a gente ainda tem também um diferencial, né? Então por isso o Campus cresceu muito. Que legal, ele foi se adaptando. Muito, né? Então imagina, estágio maior, né? E a gente também tem aí o projeto Capacita-se, né? Que é uma parceria com a empresa Cesare, que são jovens com deficiência, né? Que estão lá fazendo curso e que a gente também encaminha, né? Então isso foi um grande salto, porque imagina, né? A gente não tinha esse público e a gente hoje tem professores aí com especialidade, né, psicopedagogos e tudo mais para lidar com esses jovens, para preparar para o mercado de trabalho. Então é muito bacana, né, ver a inserção deles, né? Hoje a gente tem lá uma turma e aí assim os jovens que são os menores, eles acompanham, né, esses jovens com as dificuldades. Então a gente tem jovem que é cadeirante, aí o do curso ajuda. Então é uma inclusão mesmo, né? É muito legal de ver os pais também falando, né? Porque imagina, você ter um filho especial, né? E de repente ver ele fazendo curso, e no Campus, né? Porque o Campus, como eu falei, tem essa marca, então é muito bacana. Então, esses são os projetos que a gente tem hoje, né? Assim, para inserção no mercado de trabalho. Aí tem, lógico, os projetos aos sábados, né? Que tem parceria com uma verba que vem da prefeitura, se não me falha a memória, né? Do Promify, é isso, né? Na realidade, o Promify é um incentivo, né, que eles dão para as empresas. Ele aí é patrocinado pela BTP e pela MSC. São as duas empresas, né? Então a gente tem, esse ano a gente está com oficina de vôlei, de futsal, né? Dona Rosana, pode repetir o nome da empresa, porque é sempre importante a gente apoiar empresas que apoiam, né? Isso aqui são duas empresas, basicamente. A BTP e a MSC. Né? Legal, BTP e a MSC. Que tem os apoios. O ano passado teve violão, teatro, DJ, né? Então, assim, cada ano tem as oficinas aí, né? Que os jovens participam nos sábados. Né? Então, tem muita coisa acontecendo no Campus hoje, né? Os jovens aí bastante empenhados. Temos grupos de voluntários, né? De oficinas, então... Assim, eu sou suspeita. Totalmente diferente da nossa época. Ou seja, né, vocês transcendem, né? Não é só o profissional. Vocês criam cidadãos. Sim, exatamente. Né? Eu acho que esse é o maior legado. O objetivo é esse, é ir para a vida, né? Que legal, que bacana. Em termos de estrutura física, eu não tive mais o prazer de ir lá, mas eu passo de ver. Mudou bastante também, né, Severino? Bastante mesmo. Hoje vocês têm um monte de coisa lá, né? Aquela casa antiga foi derrubada, que ali ia fazer um prédio. Né? Que é onde que a gente recebia? Isso, onde era a casinha, que tinha tesouraria. Isso. A barbearia era... A barbearia era embaixo. E de vez em quando tinha as rifas, né, também? Tinha as rifas também, mas puxa, que legal. Mas ajudou bastante aquelas rifas. Nessas rifas. 2 vezes que fomos assaltados, se não tivesse as rifas, o Campus tinha fechado.
Caramba. E você, Elias, conta um pouco aí da tua experiência. Quais foram as empresas que você passou? O teu primeiro emprego via Campus, como que foi? Conta a tua experiência aí pra gente. O primeiro é até engraçado, né? Porque assim, o primeiro emprego ao certo, que logo quando eu fui lá, e foi rápido também. Vocês estavam falando da questão né? Depois que a gente passa pelo curso, eu devo ter ficado acho que uns 2 meses, 3 meses, porque era com relação a isso mesmo. Tudo ia da demanda que se tinha, né? E aí eu lembro uma vez, o primeiro emprego, eu fui trabalhar numa loja ali na Praça Independência em Santos. Era uma loja de roupas e tal. E ao certo, quando eu fui para lá, sabe para que era? Era assim, era para ficar vendo quem roubava. Na época, era para ficar vendo quem roubava, quem não roubava, entendeu? Mas assim, eu fiquei tão assim, contrariado, ter que estar fazendo aquilo, daquele modo, que aí eu cheguei em casa, eu lembro disso até hoje, eu cheguei em casa, aí no outro dia, quando era para vir trabalhar, inventando desculpa para mim, não quero, não vou, estou mal, estou com dor de barriga. A minha mãe, mas por quê? Fala o que está acontecendo, porque você tem que trabalhar. O meu pai falou, não, você tem que trabalhar. Aí eu expliquei, não, mas poxa, eu estou para lá, eu tenho que ficar vendo quem rouba, quem não rouba, essa coisa toda, eu não quero isso daí lá para mim. Comecei a chorar na época. Ainda corri o risco de apanhar, de repente. Corri o risco de apanhar. Aí eu lembro que eu ainda fui mais uma vez. Mas aí depois, acho que a minha mãe com a minha irmã foi lá no campus. Acho que deve ter falado até com você mesmo, você explicou a situação. E aí conseguiram me mudar para outra empresa. Aí eu fui para a Sabesp. Aí foi para o paraíso. Nossa, eu adorava. A Sabesp é o paraíso. Adorava a Sabesp, adorava. Eu fiquei 3 anos e meio lá na Sabesp, né, trabalhando. Eu trabalhava num setor, era BAD 2 CSG, Coordenadoria de Serviços Gerais. Tinha a minha mesinha, tinha a minha máquina de datilografar, entendeu? Foi assim, uma experiência maravilhosa de vida, maravilhosa, os 3 anos e pouco. E aí eu acabei saindo de lá, né, porque assim, com 15 anos eu já era alto, eu sempre fui alto. E aí com 15 anos eu já não aguentava mais usar a roupa do canto. Eu falei, não. Aí, querendo sair, aí na época da Sabesp, a minha chefe ainda falou, não, você fica até os 18 anos, vê se você fica até os 18, porque aí a gente te registra e tal. Mas eu falei, poxa, eu não vou aguentar isso aqui mais 3 anos, não pelo campus, mas, sabe? Eu falei, não. Aí eu falando com uma chefe lá de um setor, ela me arrumou um emprego numa outra empresa, que eu creio que até existe hoje ainda na empresa de comércio exterior aqui em Santos. Aí eu acabei saindo do campus em janeiro de 88. Em janeiro de 88 eu acabei saindo, fui para essa empresa. Aí com 8 meses para 9 meses, quando chegou meado de outubro, mais ou menos, de 88, eu trabalhava nessa empresa de comércio exterior, já registrado, tudo certinho, né? Porque antigamente no campus não tinha essa facilidade que se tem hoje. Aí um amigo meu do próprio trabalho chegou e falou assim para mim, poxa, Elias, abriu concurso no Banco Meridional. Não sei se vocês lembram, era um banco que era um antigo Sul Brasileiro. Aí quebraram, o banco quebrou, entre aspas, né? Quebrou o banco. Isso, e o governo federal encampou o banco. Aí se tornou com a sede em Porto Alegre, e eu fui trabalhar, e aí o Meridional era o nome, o Banco Meridional. Eu fiz o concurso, esse meu amigo meu, fizemos o concurso para contínuo na época. Contínuo, né? Que era um menor aprendiz do banco. Aí eu acabei passando e ele não. Acredita? No concurso. Acredito. Só entrou 3 vagas, 3 pessoas entraram só na minha época. E aí eu entrei com 16 anos, já registrado, já funcionário do banco. Poxa. E aí eu comecei a construir minha carreira de bancário. Entendeu? Então, assim, hoje, eu tô com um mês que vem, já faço 35 anos de carteira no mês que vem. E nesse período todo já passei por certas instituições bancárias já, e agora estou no banco público há 13 anos. Há 13 anos. Exercendo aqui mesmo na Baixada Santista, já trabalhei em Cajati, já trabalhei em Bertioga, já trabalhei em outras praças, né? E aí agora estou aqui definitivamente aqui perto de casa até. Mas assim, com isso tudo, a base do campus foi... Os meus irmãos, alguns irmãos meus trabalharam também no campus, alguns primos meus, até um deles você conhece, que eu não falei para você, do Abraão. Mas assim, o campus para mim sempre foi sinônimo de
é um norte na vida. Eu sempre pensei assim, é um norte. Se eu tiver questão de colocar um filho ali, é para você aprender valores, é para você aprender respeito, aprender, que às vezes eu vejo muito hoje, é assim, você, às vezes, hoje em dia, às vezes, muitos jovens não tem a questão das regras, né? E o campus é isso. Coloca isso a regra, coloca o caráter, coloca a família, coloca o respeito ao próximo. Então, foi uma das melhores experiências da minha vida o campus. E que nem eu estava falando no começo, se eu tivesse oportunidade, se fosse uma situação de voltar e viver tudo que você viveu, eu viveria. Eu viveria. Queria que você compartilhasse com a gente e, de repente, falasse se teve alguma interferência ou alguma referência do campus, porque que você contasse a história do Elias, ele vai contar a história, mas, basicamente, quando ele fala essa história, eu gosto muito e falo para as pessoas que nos conhecem, porque hoje ele é concursado, né? Para quem ele trabalha no banco público, ele é concursado, mas o que ele fez para mim requer disciplina, objetivo, ele sabia o que ele queria e coragem. Queria que você contasse essa passagem, como que você entrou no banco, como que foi essa transição do banco privado para o banco público, como que você entrou? Tá. Então, assim, o que acontece? Isso daí foi em 2008. Em 2008, eu trabalhava num grande banco também particular, né? Banco privado. Só que assim, já não... Porque a vida de bancário é meio complicada, né? Não sei se vocês conhecem algum bancário. A vida é muitas metas, muita concorrência. É uma série de fatores que se tem. E aí, o que aconteceu? Quando foi em 2008, eu já trabalhava nesse banco. Mas eu já estava começando a estudar para concurso público. Tinha uma ideia de querer estudar para concurso, eu já vinha estudando para concurso há um tempo. E nesse banco que eu estava, ele foi comprado por um outro. E esse outro banco que foi comprado, eu já tinha saído dele antes, já tinha pedido as contas que eu não queria estar nele. Aí eu falei, não acredito. Aí volta, o banco perseguiu. Sim, aí eu falei, o banco perseguiu. Não é possível, o banco perseguiu. E aí, o que acontece? Quando chegou em julho de 2008, quando o banco assumiu de fato, eu fiz um acordo com o banco, pedi que o banco me mandasse embora, né? Porque o banco estava mandando vários funcionários embora. Eu falei, me manda embora, tal, essa coisa toda, que eu vou partir, que eu quero estudar só para concurso público. E na época estava muito bem, porque assim, não é falando, mas assim, acho que o Carlos já comentou, por isso que a gente é muito até parecido e tem essa amizade de 21 anos, pela questão do comprometimento que você tem, né? Você fazer aquilo que foi proposto para você fazer bem feito, da melhor forma, até para você ter a consciência tranquila que tudo aquilo que você é proposto a fazer, você correr atrás de fazer. E na época eu estava muito bem nessa instituição. Aí eles falaram, não, fica aí, que isso é loucura, tu é louco, tu vai sair. Eu falei, porque assim, eu saí para estudar mesmo para concurso público. Beleza. Concurso público. Entendeu? Sem ter remuneração nenhuma mensal. Eu falei assim, eu tenho o meu veículo, eu vou vender o meu veículo, eu tenho as minhas economias com a rescisão de uma coisa ali. Peguei aquela soma, falei, eu tenho essa soma. Se eu dividir ela pelo meu custo fixo mensal, quanto tempo eu posso ficar estudando? Quanto tempo? Aí eu falei, o período tal, eu vou fazer isso daí. Na época, aqui a minha família, assim também, graças a Deus, elas sempre foram conscientes de como eu sou, e sabia assim que não estaria fazendo loucura, né? Mas aí eu saí do banco, fiz isso. Aí estudava em média 12, 13, 14 horas por dia em casa. Todos os dias eu estudava. Era assim, era o meu trabalho, eu tornei o meu trabalho. E comecei a estudar. Só que na época eu estudava somente para o Tribunal Regional do Trabalho. Eu não sou formado em Direito, mas eu comecei a estudar só para provas do Tribunal do Trabalho. Só que o que aconteceu? Quando eu abria concurso, para uma vaga para analista administrativo, abria 200 para analista judiciário. Então a concorrência para mim era enorme. Aí um ano nisso, andando pelo país, fazendo concurso, estudando mais e fazendo concurso. Alguns comecei a passar, mas numa distância longa. Aí até que um dia, um amigo meu, quase depois de um ano, falou, poxa, Elias, vai abrir concurso para esse banco tal, esse banco público tal. Tu não quer fazer? Eu falei, não, cara, tá doido, eu não vou voltar mais para banco.
Não vou votar, não quero mais banca. Não, mas faz lá. Eu falei, não vou votar mais para banca. Ele falou, não, tu não vai fazer o seguinte, eu vou fazer a inscrição para você, se você vai fazer a prova ou não, aí é problema teu. Aí eu pensei assim, falei, tá bom. Comprei um cursinho somente para aquele concurso, fiquei estudando um mês aquele cursinho, né, tal, e quando foi no dia 10 de maio de 2010, eu fui fazer a prova. Aí depois de 1 mês, 2 meses, mais ou menos, saiu o resultado e eu tinha passado no concurso. E aí, depois de 1 ano, me chamaram. Eu entrei em 2011 nessa instituição e estou até hoje. Aí eu até brinco às vezes, né? Eu até falo assim, tem certas coisas que na vida que você escolhe a profissão e tem outras que parece que a profissão te escolhe. Porque eu não queria mais banca do jeito nenhum e depois retornei para a banca e já estamos aí. Agora só, se Deus quiser, só esperar a aposentadoria, né? Opa. Parabéns, inspirador, Isso é né? importante. Não, muito legal. Acho que é legal. Entendeu? Acho que essa aproximação, essa conexão, né? Com semelhantes se atrai, né? Então, a história do Elias é super bacana. Eu sempre uso, né? Porque é objetivo, né? Disciplina, foco, tem tudo envolvido, né? Coragem, né? Também, né? Sim. Exatamente. Que são Com disciplinas. certeza. É que nem esse juiz. Ele precisa ver o que ele fez para chegar no Claro. cargo que ele chegou. Sim. Ele contando é quase igual a sua, só Sim. que de outra maneira. É. Quando começou o Estado pôr no computador, né, os documentos deles, era aqui na João Pessoa. Ele virava à noite para conseguir, para fazer a faculdade. Então. Depois ele foi para a faculdade, aí fez concurso para ser escrevente do fórum. O negócio dele era ser juiz. Disciplina, né? Sabe? Desde moço, morador lá da Zona Noroeste, tudo. Nossa, que Sim, legal. sim. Ele e mais 2 irmãos. Ele era Aliás, nós somos da Zona Noroeste Sim. também, viu? Mas olha, enquanto ele não passou, ele não ficou satisfeito. Aí rodou aqui nosso litoral todo, hoje ele está com a cadeira lá. Mas é um cara muito estudioso, muito dedicado. É que nem eu penso, assim, eu sempre falo, foco e disciplina. Não tem outro. Eu costumo dizer para eles. Se você quer algo, tem que Tem focar e fórmula tem que ter mágica, disciplina Eu naquilo. costumo falar para os meninos: querer é poder. Sim. Sim. Vão em frente, Sim. vão em cima, bate de frente. Que nem agora, semana passada, a menina foi lá me dar um abraço, que acabou o estágio dela com a gente. Ela vive no abrigo. Caramba. E agora está num abrigo de maior. E a firma contratou ela, aí, mas ela estava tão satisfeita porque fez 15 meses no campus, a firma agora contratou. Ela vai ficar no abrigo mais um pouco, porque agora tem um abrigo de maior e o menor, né? O menor tem um abrigo até 18. Ah, é? E Santos É uma criou um república, abrigo, Uma república. criou para eles não, porque 18 anos jogava o cara na rua. Caramba, né? Então, aqueles que querem continuar, então eles criaram 2 lugares para menino e meninas maiores. Só que tem que trabalhar. Tá. E tem que se dedicar na casa. Tem funcionário, tem 24 horas de segurança, tudo mais, tem que se dedicar, ajudar a fazer as. Mas a menina está tão feliz, sabe? Sim. De vir de uma situação, o campus ajudou ela a falar: vocês me puseram lá em cima. Erguer a vida, né? Claro. E já, daqui a 1 ano eu venho aqui de novo. Que eu vou ter meu Caramba, que apartamento legal. sozinha. Sim. Porque ali é gostoso. Sim. Está me ajudando, mas é muita gente, né? Cabeças diferentes, dormes com pessoas que. Ah, não, deve ser Entendeu? um desafio grande, né? Mas esse é que é o desafio maior, né? E, na verdade, a gente nem imagina, né? Vocês me contando aqui, às vezes, né? Então, às vezes, fora da nossa realidade, tão fora do dia a dia que a gente acaba esquecendo, É né? verdade. Tem essas pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, né? Desde A gente nascença. tem jovem que realmente passa a necessidade, eu chamo, converso com eles, passar a necessidade de não ter o que comer mesmo. E a Nossa. gente passa, então, para a nossa assistência social, né, com a diretoria, a gente consegue cesta básica, que enquanto ele está fazendo o curso, ele não tem renda, né? Sim. Então, a gente faz esse apoio, porque realmente não E tem. ninguém consegue pensar de barriga vazia, né? Entendeu? Ninguém. Não dá. Que nem agora, essa semana mesmo, eu fui levar a cesta para a menina lá, o pai dela ficou cego de repente. Está esperando para o INSS. Está encostado. Mas nem saiu ainda o dinheiro dele encostado e nem aposentaram ele. Outro dia, sem querer, eu descobri, sabe, a situação. E às vezes uma informação, né? Que, aliás, pessoal, acho que esse é o objetivo do podcast, que é um podcast, digamos, tímido, regional, mas às vezes
levar conhecimento para a população. Porque uma informação que às vezes a gente tem, que a gente acha que isso aqui é tão normal, né? E para a pessoa não sabe que é normal. E aí o podcast, porque a gente tem que se atualizar também, né? Porque é um canal, apenas um canal de comunicação. É muito né? importante. É um canal, diria, democrático, que chega em todo lugar. Hoje todo mundo tem praticamente acesso à internet, você consegue, seja da plataforma de Spotify, daqueles outros tipos de tocadores, né? Que eles falam tocadores de podcast. Enfim, então o intuito aqui é levar informação, levar conteúdo. Vejam, eu tenho uma corretora de seguros, mas em nenhum momento a gente falou de seguros aqui. Aliás, o seguro está voltado, na verdade, o seguro ele está em tudo ele é relacionado, né? Se a gente começar a falar, tem seguro aqui, tem seguro ali, tem seguro ali. Geralmente o carro de aplicativo que a gente veio tem seguro. Aqui o ambiente às vezes é segurado. Às vezes a gente tem um seguro de vida. Às vezes a gente faz um planejamento, que é uma previdência privada. Então ele está inserido. Só que infelizmente a sociedade acaba não tendo esse conhecimento, né? E saber que é importante. E saber que é importante. Então o objetivo do podcast, desse bate-papo da gente, é difundir a comunicação. Até vocês mesmos, porque, por exemplo, eu, Carlos, que participei, o Elias, a gente acaba, às vezes, passando, né? E é legal você trazer de volta o que vocês estão fazendo, relembrar que, sei lá, é uma homenagem para vocês, é o mínimo que a gente pode retribuir daquilo que vocês deram para a gente. E hoje, quantos patrulheiros vocês têm ativos hoje? Como que funciona? Porque a contratação é feita pelo Campus, é isso? As empresas contratam, e hoje quantos? A empresa tem um contrato com o Campus, e nós temos com o Garoto, com a família, né? Hoje tem uma média de 1.000 jovens trabalhando. Poxa, que legal. Mais 100 e pouco de estagiários. 122 estagiários, todos também já encaminhados. E temos essa turma que está se formando com 350 e a outra do ano passado que já está menos de 350. Estão aguardando a vaga, né, para o trabalho. Como vocês falaram, tem que aguardar. Aguarda. Aí a firma hoje também está um pouco diferente. A firma fala, olha, eu quero 2 jovens para trabalhar comigo. A gente manda 5, 6 para eles fazerem uma avaliação. Estão mais criteriosos também. Isso. Muito mais. Muito mais. Então a gente exige, manda, né? Aí eles falam, olha, eu quero o João e a Maria. Aí os outros vão aguardar mais outra oportunidade. Tem que ter conhecimento em Excel, tem que ter conhecimento em inglês. É porque, infelizmente, eu entendo o outro lado, é porque a gente não consegue dar esse suporte. Porque também tem o cliente, por outro lado, que precisa ser atendido, e às vezes você pode até dar, mas se você vir sem base nenhuma, então por isso é muito importante o trabalho de vocês. Antes a base era bem menor. Sim. Né? Bem menor. E uma coisa que tinha antes, né? Às vezes a firma pegava 10 jovens, não tinha registro, não tinha nada de benefício. Aí ela treinava aqueles 10, os 3 melhores de um ano, ela efetivava, e os outros ela mandava embora. Entendeu? Tinha essa situação também. Antigamente era a situação assim, se você soubesse datilografar bem, era isso, isso. Era a base, era datilografia. Mas eles pegavam um grupo, que nem a agência de navegação. Hoje não, hoje a agência quer os melhores. Exato. Antes ela pegava 10, ela preparava. Hoje ela quer os melhores. Não tem a gente manda 15, 20 jovens lá. Né? Aí faz o teste, tem firma que faz 3 testes, vai diminuindo. Sim. Até que ela chega nos 5 que ela queria. O grau de exigência hoje mudou, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Tanto é que hoje eles todos passam por entrevista. E o maior de idade até tudo bem, mas o menor, às vezes, é complicado. Sim. Né? Porque assim, a época de vocês não tinha isso de entrevista. Não, né? não. E vocês iam e ficavam e não dava certo. Isso. Aí agora imagina, um menor de idade, ele vai para a entrevista com outros 4. Com o primeiro, às vezes, emprego, né? Entendeu? Nervoso, exatamente. Tadinho, né? Imagina você lá atrás, É verdade. né? Então, assim, isso é uma situação que a gente, né? É uma mudança aí do mundo hoje que a gente teve que se adequar. E, assim, todas querem entrevista, né? Aí ele vai e não passa, porque fica nervoso. Aí, às vezes, ele vai em outra, que a gente dá outro... Mas aí ficou nervoso porque não passou na primeira. Então, assim, é outro trabalho que a gente tem que ter. Mas é a vida também, né? É o que a vida, né? Exatamente. Não é verdade, é um processo. E querendo ou não, já está tendo oportunidade de ir para entrevista, porque se não tivesse o Campus, talvez nem a entrevista ele passaria, né? Então, querendo ou não, já é um treinamento, né? É verdade. Tem um jovem maior que fala isso para mim. Se eu não tivesse vindo aqui, eu não ia ficar na empresa. Como é que eu ia entrar naquela empresa? Exatamente, abre Como é que eu ia chegar lá para falar, olha, eu quero um emprego? Hoje nem atende mais.
É verdade. Tem que mandar currículo pela internet. Verdade. Aí ele vai para o campus, vai lá entre 5, ele vai lá. Ele está querendo aquilo. Ele chega lá e ele se diz. O Campos é um canal, a mesma coisa entendeu? Assim, você também. Quando que a gente ia chegar na Sabesp? Verdade. Sozinho. Um empresa de saneamento do Estado, chegar lá, quero trabalhar aqui, nunca. Chegava lá, era bem recebido. Nunca ia Eu mesmo acontecer. levei, cansei de levar Sim. a perua com 10, 12. Olha, Sim. vem trazer os meninos aí. Pode deixar com a gente. Vamos. E era- Que eles não voltavam. Sim, Só legal. voltavam assim. Às vezes a gente saía na hora do almoço, rapaz, eram os 20 patrulheiros. Pô, imagina 20 patrulheiros saindo, às vezes no mesmo horário, 15 patrulheiros. Era uma festa, né? Mas Uma era, festa. era bacana, gostoso. Era uma festa. Por favor, dona Rosana, daqui a pouco. Eu ia falar que quando vocês, né, quando o jovem também chega na empresa, são muito bem acolhidos, Sim, né? são, A né? gente até brincar e são adotados, Sim, né? é Porque verdade. aí Acaba tendo aquele carinho, né? Enfim, né? Mas aí vocês falando aí, eu estava vendo aqui que uma outra coisa que me chama a atenção, que o campus proporciona, né? Por exemplo, o senhor falou que tem um juiz, né, que foi formado, né, do campus, enfim. Porque assim, a gente que é de uma classe mais pobre, né, mais humilde, né, digamos assim, às vezes a gente não tem nem noção das profissões que existem. Porque naquele mundo da gente não existe aquilo. Vou dar um exemplo, auditor fiscal. Eu só vim conhecer depois de grande, sabe? Porque tinha concurso e tal. Eu tenho um Mas- cidadão auditor fiscal em São Paulo. Você tá entendendo? Federal. Então, por quê? Mas com certeza, talvez ele passou, ou ia, ou numa comissária de despacho, ele falou, pá, comissão, legal isso aqui, hein? Queria ser isso aqui. Porque a gente só sabe aquelas profissões mais clichês mesmo, Sim, né? sim. Isso. Na periferia, pô, eu quero ser médico, bombeiro, advogado. Mas não, existem outras profissões. Eu, por exemplo, não conhecia o ramo de verdade. corretor de seguros. Não conhecia, vim conhecer, sei lá, com 28 anos de idade. Mas quem sabe se eu tivesse oportunidades de conhecer, por exemplo, hoje eu falo, caramba, eu queria ser policial federal, queria ser um auditor fiscal. Mas, poxa, eu nem Verdade. conhecia, eu nem sabia o que era, como que eu poderia desejar alguma coisa que eu nem sabia que existia. Como seria para chegar lá? Exatamente. Então, quando vocês abrem essa porta para um colaborador, um patrulheiro, adentrar numa empresa, né, desse porte, isso a gente está falando do maior porto da América Latina, e basicamente vocês atendem eles... Quase né? todas as empresas. Então, assim, você pode ver, você fala e acaba sendo inspirador. Fala, opa, vamos lá. E eu sei de histórias aqui de hoje que já foram patrulheiros, hoje são CEOs, são donas de empresas. Então, você acaba vendo, puxa A vida, a MSC mesmo, nós oportunidade, né? temos o gerente lá em Costa Rica, Presidente do campus É o e Elker? presidente da MSC. Elber hoje. É o Elber, É né? bem justo. E um daqui do Morro, ele é o Olha que presidente legal. lá em Costa Rica, Olha. Marquinho. Então, eu tenho ele aqui no aparelho e tudo. E quando ele vem aqui, ele gosta de ir lá fazer uma visita. Olha como o mundo é entrelaçado. O Elber, eu não conheço ele pessoalmente, mas o irmão dele trabalhou na Fertimport. o Elber. E o Elmer, isso, ele trabalhou na Fertimport. Ele não era patrulheiro, ele era funcionário, que a gente chamava, né? Ele é funcionário, porque tinha um pouquinho disso, né? E, na verdade, até escrevi aqui, Perto Import tinha. É. o sonho Sempre da teve gente... bastante gente lá. Hein? Tinha bastante. E o primeiro dono, né? Era um cara muito bacana com os meninos. Era o Antônio Carlos Branco, né? Muito Não bacana. era? E na época lá, eu vou lembrar agora, hein? Era o Franco, que tomava conta dos patrulheiros. Agora, agora eu não lembro. É eu muita lembro, gente, eu mas lembro era de o Franco. alguns, eu lembro Era de o- alguns. Era o A seu Ferti Franco. Import era muito forte. Era forte, era do Grupo Forte. Santista, né? É. Era do Muito Grupo forte, Santista, muito né? forte. Ele deu muita chance para jovem. Mas eu cheguei a contar aqui a história, não sei porque a gente estava falando em off, né, dona Rosana? A história como eu fui parar na Fertimport, acho que eu não falei aqui, né? Não. Aí, então, na verdade, o meu primeiro trabalho no campus foi... Eu fui designado, fui para trabalhar numa oficina que é grande, que é o MED, né? Fica na até São hoje, né? Francisco, lá é grande. Tem um carinho enorme, foi o meu primeiro emprego lá. Mas na minha cabeça, porque a gente às vezes não tem tanta visão, eu falei, eu vou ficar trabalhando o quê? Como oficina? De repente, sei lá, não era aquilo para mim. E na ocasião, era muito na moda trabalhar em comissária de despacho, agência de navegação e café. Não era, Elias, Sim, né? O café era Sim, forte. Café, também. né? Tinha algumas Escritórios de empresas. café. E o que atraía a gente, muito, né? O que atraía a gente tinham duas coisas, tá? Não trabalhava sábado, se eu não me engano, no café. Não. E o ticket. O ticket era alto, né? Ganhava, você ganha ticket e tal. E nessa empresa eu não ganhava, na oficina. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero. Aí eu fui com a cara e com a coragem, procurei a dona Rosana e falei assim, dona Rosana, sei o quê, tem como a gente mudar?
né? Eu não estou muito satisfeito nessa empresa. Isso com 14 anos de idade, hein? Com 14 anos. Aí ela pegou e falou assim, vamos ver isso aqui, quem sabe? Você quer tentar? Eu falei, opa, claro, vamos embora. Aí foi o que aconteceu. E aí eu fui para a Ferret Import, aí fiquei. Mas o sonho da gente naquele tempo, olha como a gente era, hein? Era que registrasse, né? Sim. Era Não, que mas era registrasse. briga, era. Sim. Não era? Sim, Falava assim, registrado. pô, eu quero ser Isso registrado. ainda continua, ser registrado, Ainda é. ir para a empresa. Mas ele já é registrado, né? Hoje ele é pelo Sim, banco. mas ele quer Pelo continuar. banco, ele quer a empresa. Ele quer seguir Incentivado carreira. pela empresa, né? É, Perfeitamente. Porque aí a carreira. carteira dele foi Campos e Registro Civil. Exatamente. Aí naquela Que época ele quer não. fazer faculdade depois na área, entendeu? Eles querem Que legal. E tem empresa que paga a faculdade para É. isso. E aí foi, então, é verdade, sim. Porque eu acabo acompanhando, né? E aí eu fui para a Ferret Import, que aí depois você vai vendo que fazia parte do grupo Santista, né? Aí tinha a Sambra, é uma empresa enorme hoje, né? Uma empresa grande. E aí foi isso, né? Era na 15 de novembro lá, Isso. eu lembro. Aí eu lembro que 8 horas da manhã eu estava esperando lá, passando um monte de funcionário, eu esperando ali assim, sabe? Para poder, ansioso para Primeiro trabalhar. Aí vi que tinha máquina de xerox, aí já tinha era uma empresa grande já, né? Aí tinha só de patrulheiro tinha 20. Ela era forte. Tinha bastante. E eles davam caixinha semanal pra gente. Já era uma empresa diferenciada. Sim. Eles davam caixinha semanal pro cinema. Aí eu fiquei todo contente. Eu falei, beleza, obrigado. Aí peguei o primeiro vale-refeição. Aí foi o que a gente falou, a gente se preocupava, né, com a família. Aí, na ocasião, tô até contando isso para registrar, porque eu acho que é legal, porque as meninas não aguentam mais eu falar essa história para elas, né? Quem trabalham comigo. E aí, na época lá onde que aceitava o mercado, tinha um mercado chamado Eldorado, que hoje é o Carrefour, Sim. né? E lá aceitava ticket, Sim. né? Que a gente Era o falava, Era único, na né? lanchonete, que era de talãozinho, né? não Era é? de papel. Era de papel. E aí eu dava para minha mãe. Aí a única exigência que eu fazia para ela, falava assim, mãe, eu quero uma biscoito que hoje chama-se Passatempo, mas na época era Divertidos. Aí eu falei, mãe, compra uma bolacha Divertidos para mim e 2 latas de leite condensado para a senhora fazer leite condensado, ou fazer brigadeiro. Era a minha única exigência, vai ficar todo feliz. Então, assim, Boas memórias, fico né? emocionado até hoje, me traz emoção. E do campus eu só saí depois, que olha que é tudo ligado, porque eu trabalhava na Ferret Import, aí ia levar documentos na Praça da República, e aí o McDonald's foi o seguinte, porque o Banco Central ficava no Gonzaga. E aí eu passei no Banco Central e tinha uma placa do McDonald's. Tinha uma placa do McDonald's contratando funcionários do McDonald's. Mas isso fica para um outro episódio, porque eu também trabalhei no McDonald's. Foi lá que aconteceu, que eu fui para lá. Então o campus está arraigado aí dentro da minha história. Bom, a gente vai chegando quase no momento, mas eu gostaria de deixar um espaço aberto para você, Elias, falar o que você quiser, meu amigo. E obrigado pela tua presença aí. Viu? Não, eu que agradeço. Agradeço e a oportunidade de poder ver, que eu estava pensando aqui, né? Assim, Campos e Severino, falando na pessoa do Severino, são coisas que Caminham se juntos, entrelaçam, né? Se entrelaçam. Porque não tem como que você falar de Campos e não falar do Severino, não tem como falar do Severino sem falar do Campos. É verdade. Tá? Você Então, sabe que tem assim... o boneco do Severino hoje, tem? né? Não Tem? sabia. Não sabia. Não sabia. É, Não sabia. faz um sucesso. Então, assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Eu sempre penso assim, eu agradeço por todas as oportunidades que a vida nos traz e que Deus nos traz, né? Então, assim, o tempo que eu passei no campus, só tenho a agradecer e eu sempre tendo oportunidade, eu sempre falo, comento com as pessoas por tudo que naqueles 3 anos e meio que eu pude trabalhar lá e poder exercer lá, trabalhando na Sabesp, foi muito legal por isso. Mesmo às vezes contrariado, na hora de receber, tem que cortar o cabelo. Ficar na fila. Ou vai antes com o cabelo cortado, Ou senão ficar tinha que na cortar fila. lá. Entendeu? Tinha isso. Mas foi muito legal o período que eu passei lá. Eu creio que me deu uma base muito grande para a minha vida. Entendeu? Até hoje, que nem sempre falo, disciplina, respeito, ordem, entendeu? Valores. Então, assim, para mim o campus é sinônimo disso. E é bom e muito legal reencontrar vocês no sentido de saber que isso continua com outra roupagem, né? Com outro momento, com uma outra época, com outros jovens, mas o trabalho continua sendo feito. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, agradeço a vocês pelo trabalho que vocês desempenham lá.
sabendo que isso daí muda milhares de vidas por aí, milhares de famílias por aí, né? Famílias. Isso, que Você hoje põe um já menino são... lá, tem 4, 5 pessoas. Que hoje eles já são pais de família e estão ensinando os filhos agora filhos. também no E eu já tenho lá caminho neto, correto. de ex-aprendiz, de ex-patrulheiro. Muito Já legal. passou várias Caramba, gerações que legal. com a gente junto. Seu Severino, fica à vontade para deixar seu recado aí. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. É que nem o Elias falou, não tem como falar de Campos, não falar do nome do senhor. Muito Eu acho que obrigado. muitos parceiros aí, muitos patrulheiros que já, né, passaram, tiveram também na mesma condição que a gente, vão se recordar, vão ver. Acho que talvez até se emocionar como a gente se emocionou aqui. E meu agradecimento aí, viu? Eu fico contente da lembrança, né, das pessoas que eu me lembro de muita Sim. coisa, mas eu lembro das passagens que a gente tem lá pelo campus. Continuo lá fazendo aquele trabalho, tentando orientá-los na disciplina, nas regras, né, que é muito importante para o jovem. Depois você vê o retorno deles dando valor para aquilo que aconteceu. Sim. Mesmo na época de hoje, que mudou bastante, mas eles dão valor para a gente, para as pessoas, para a sociedade. São elogiados aí na rua, quando estão trabalhando. Tem uns que param a pessoa. O Severino está lá? Eles vão me dizer, olha, fulano me parou no ônibus, fulano me parou ali. Mas é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei feliz de você lembrar de mim Eu novamente. que agradeço. Eu dele fazer uma surpresa muito grande para mim. Então, na verdade, quando a gente faz alguma coisa, a gente acaba meio que esquecendo, né? Eu nem Dia a dia, lembrava, né? assim, mas eu lembro sim, claro, que a gente falou 2 vezes, mas para mim, puxa vida, foi um prazer, que é isso. Não, fiquei super, super feliz. Imagina, a gente só convidei pra gente almoçar só, mas foi... Mas você fez, Foi. ele chegou lá na porta, hoje aquela senhora que tu falou lá da tesouraria já é falecida. Sim, Ela fez um jeito de eu chegar nele. Aí nós fomos, almoçamos, voltamos. Poxa vida, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. eu que agradeço. E vocês lembrarem de mim desse jeito, Ah, com certeza. com carinho. Com certeza. Ah, Eu que às vezes legal. não percebo, né? Porque eu sou aquele cara meio rígido, tem hora, cobro muito. Não, mas a gente só tem que agradecer. E depois a gente vai em frente. Amém. Muito obrigado. Senhora Dona Rosângela, fica à vontade. Obrigado pela sua presença. Leva meu agradecimento para a Rosângela. Obrigado pelo carinho que ela teve aqui. No primeiro momento, quando eu fiz a sua solicitação, ela nem pestanejou. Falou, não, claro, nem falou, só vi a agenda. Então, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram, pela base que vocês deram na minha vida, viu? Obrigado, o espaço da senhora. Gente que agradece, eu acho que é muito legal, né? Quando a gente volta um pouquinho na história, né? Eu sempre brinco que eu cheguei lá sem filhos, hoje eu já tenho filho de 19 anos, um de 15, né? E assim, a gente vai se construindo no campus, né? E a gente vê histórias de sucesso, né? É gratificante, é como você falou, às vezes no dia a dia a gente não lembra, né, do que faz, porque a gente está na rotina, né? Mas depois ver e realmente passar um filme construindo memórias afetivas, né? Porque mesmo que seja o cabelo cortado, mas são memórias que jamais esquecem, né? Então eu sou suspeita de falar do campus também, porque realmente a gente vê que transforma vidas, né? E fica aí o convite para vocês irem lá visitar, né? E ver a mudança que está, porque está maravilhoso. Já era bom, né? E aí eu acho que hoje vocês vão ver a estrutura. Realmente a gente tem tudo para o jovem se formar um cidadão aí de sucesso. E obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. E parabéns pela história. Ah, obrigado. Quero deixar um convite aqui para os dois. Eu vou trazer um convite para a formatura dos jovens agora, dia 13. Eu vou fazer que nem a Rosângela fez comigo. Pô, só falar, estarei lá. Então, Não, você eu vai, também, com você certeza vai vamos depois lá. mandar o endereço Sim, claro. Tá. e Sim, vocês sim. serão nossos convidados lá para Obrigado, participar obrigado mesmo. de uma formatura que vocês vão relembrar, Que não tinha Que não tinha na época de vocês. Caramba. E hoje é Não muito tinha. Que linda. legal. tá bom? E para o empresário que quer Contratar. quer contratar, quer colaborar com um patrulheiro, com o fomento da cidade, na formação desses jovens, que é tão importante e que ele possa criar histórias tão bonitas quanto as que passaram ao longo de 100 mil patrulheiros aqui. Como que eles fazem para encontrar o campus? É só ligar para o campus, né? Qual que é o telefone? 3226-6464. Eu lembrava do telefone 6464. Só mudou a frente. 3226 64, 64. 3226-6464. Pede para falar com o setor de encaminhamento, Não, com a Laura, que Com a é Laura, né? consultoria, a construtora, ou a ou Rosângela. a Rosângela, Ah, que legal. que que elas vão bacana. fazer uma visita, vão dar todo o suporte para aquela pessoa ter o jovem aprendiz. Então, fica a dica, então, né, para aquele empresário que pretende uma mão de obra mais qualificada,
né, que já vem um pouquinho, né, menos cru ainda, né, do que as pessoas acabam vindo, e além de uma forma de poder ajudar a sociedade, a transformar a sociedade. Santos, que é uma cidade maravilhosa. E se você gostou, gente, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês. Muito obrigado, viu, gente? Valeu!